Olá, queridos de Deus, a paz de Cristo Jesus a você e a sua família, tudo bem? Pastor Carlinhos aqui com você para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês e conversar com vocês a respeito do mandamento do casamento. Pastor, como assim? Casamento tem mandamento? Tem sim, eu quero conversar a respeito de alguns desses mandamentos. Fica comigo, está imperdível essa palavra. Meus amados e queridos de Deus, a nossa vida ela está sustentada dentro de leis e princípios. A nossa vida ela está sustentada por leis e princípios. Todo ser humano ele depende das leis, ele depende dos princípios. E a pergunta é: para que é que servem as leis? Para que é que servem estatutos, mandamentos? As leis, os mandamentos e os estatutos, eles servem para dar uma direção à vida, né? Ela vem para trazer estabilidade, para evitar problemas, para trazer uma organização. As leis, elas servem para isso, para que ninguém venha acabar aí fazendo o que não deve, né, desrespeitando o direito do outro. As leis, estatutos e mandamentos servem para isso, para nos dar uma visão, uma percepção de como deve ser a vida, os seus limites, né, até onde podemos ir, onde nós podemos chegar. Então, olhando para o casamento, existe também essa percepção, né? Olhando para o casamento, existe também essa percepção. O casamento, ele é uma bênção de Deus para o ser humano. O casamento, ele foi dado, né, para que o homem e a mulher pudessem ter suas relações sexuais, gerar famílias, construir uma sociedade e assim ter uma vida abençoada como foi lá no princípio, né? Quando Deus estabeleceu o primeiro casal. Porém, a necessidade de constituir esses mandamentos foi mais do que necessário. Então eu quero conversar com vocês e mostrar para vocês a partir desse momento alguns desses mandamentos. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação se você e o seu parceiro, ou a sua parceira, o seu cônjuge estão ou não dentro desses mandamentos, vivendo esses mandamentos, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro mandamento que deve estar regendo o casamento é o amor ao próximo. Presta atenção. O primeiro mandamento é o amor ao próximo. E quem é o seu próximo, né? Nesse aspecto aqui do casamento? É a sua esposa e o seu marido, ou seja, o amor ao seu cônjuge. Muitos casamentos, eles não conseguem ter uma duração boa, louvável. Muitos casais não conseguem, né, cumprir a ordem de Deus, que é chegar ao final da vida juntos, porque muitas vezes o casal, eles desprezam esse mandamento, que é amar um ao outro, é retribuir o amor de um para com o outro. E a pergunta, ela é válida, né? O que é amar? Como eu devo amar no casamento? Como nós podemos amar, né? Como eu amo a minha esposa, como a minha esposa, ela deve me amar. O amor, querido, ele deve ser mostrado e deve ser notado de diversas maneiras, né? Não apenas na questão física, né? No ato sexual, né? Porque ali não é majoritariamente o amor, né? Ali é a concretização de que existe amor dentro da relação. Agora, o amor, ele é notado no dia a dia. O amor, ele é notado no dia a dia.
quando o marido ele serve a esposa, quando a esposa serve o marido, quando o casal eles procuram priorizar um ao outro, quando o casal eles levam a sério a sua relação, né? Um ouve o outro, abre o coração um para o outro, todos os dois eles procuram fazer feliz um ao outro. Isso é demonstração de amor dentro de tantas formas que você tem para demonstrar o amor. Então, o primeiro mandamento do casamento é: ame o seu cônjuge, ame o seu companheiro, ame a sua companheira. Pois se existir amor, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor, ele não vai tratar de forma leviana, de forma maldosa. O amor, ele não vai desrespeitar. Pelo contrário, o amor, quando ele está sendo trabalhado, construído dentro do casamento, querido, tudo se torna mais fácil. Não é tão fácil, né? Mas tudo se torna um pouco mais fácil, sim. Ok? Então esse é o primeiro mandamento. Então verifique aí se dentro da sua relação está existindo o amor. Se não existe, está na hora de você começar a trabalhar esse amor dentro da sua relação, aquecer o seu relacionamento. O segundo mandamento que deve estar dentro do nosso casamento, né, que norteia o casamento, presta atenção nesse aqui, ó, é aprender a ouvir e a falar com o seu parceiro e com a sua parceira. Esse é o segundo mandamento que deve estar sendo trabalhado dentro da nossa relação, dentro do nosso convívio. Há muitos casais que, além de não terem amor um pelo outro, né? E aí isso já é um problema, porque sem amor você não consegue trabalhar as outras áreas da vida, né? Tudo está baseado no amor. E aí, mas porém, tem muitos casais que, além de não ter o amor, eles não sabem ouvir e não sabem falar um com o outro. É uma dificuldade muito grande dentro da relação, né? É uma dificuldade. O marido não ouve a esposa não ouve o marido, e aí os problemas só vão se agravando. E muitos, quando param para conversar, para falar um com o outro, só é naquela gritaria, né? Só é nos esturrões, só é com aquela bagunça que fica dentro de casa. Isso é algo que precisa mudar dentro da relação, gente. Não pode. Marido e mulher devem saber falar e ouvir um ao outro. Tem o tempo de você ouvir, mas tem o tempo de você falar. É necessário nós colocarmos em prática esse mandamento para que a nossa relação ela venha a ser uma boa relação e uma relação saudável. Então, observe se o seu casamento ele tem esse mandamento. Você sabe ouvir e você sabe falar com o seu marido ou com a sua esposa? Se não, comece a trabalhar a partir deste momento este mandamento. Terceiro mandamento que deve sim estar dentro do nosso casamento. Presta atenção nesse. Terceiro mandamento que deve reger o nosso casamento. Presta atenção. Deixe seus pais para ser um com seu cônjuge. Amados de Deus, muitos se casaram, mas não cortaram o cordão umbilical de relacionamento com os seus pais. Ou seja, tudo o que acontece na relação do casal, sempre há aquele que vai envolver o pai, a mãe, os irmãos dentro da relação. E o casamento não é o pai, a mãe, os irmãos e não sei mais quem. Não, querido. O casamento é o homem e a mulher. Os dois se unem para ser
uma só carne, para ser um só corpo. É preciso você cortar esse cordão umbilical. É preciso o homem ele deixar seu pai e sua mãe, né, em todos os sentidos, geograficamente, financeiramente, de todas as áreas. É preciso o homem deixar o pai e a mãe, assim como também a moça, né, deve deixar o pai e a mãe. O casal, eles precisam aprender a lidar com seus conflitos, com seus problemas, eles precisam aprender a trabalhar a sua relação. Ter pai e mãe sempre envolvidos na relação não é bom. Se você tem dúvidas, né, não sabem como resolver a situação, então busque uma orientação, busque um conselho e o casal ele pode tomar a decisão sustentada e baseada nesses conselhos, né, que vem do pai, que vem da mãe, que vem do pastor da igreja que eles fazem parte, mas a decisão final deve ser do casal. Mas para que a relação e o casamento venha a ser abençoada e venha a ser uma relação saudável, é preciso você deixar pai e mãe e ser uma única carne com seu parceiro e com a sua parceira. Quarto mandamento, e esse, querido, ele é muito importante para todos nós. Quarto mandamento que deve nortear o nosso casamento. Presta atenção. Tenha disposição para perdoar o seu cônjuge. Uma pergunta eu quero fazer a você, né, ou a todos nós. Quem de nós não erramos nessa vida, né? Quem de nós não comete erros nessa vida? Quer erros parciais, quer erros simples, até aqueles erros mais graves, digamos assim. Quem de nós não comete erros nessa vida? É preciso, né, o casal ele aprender a trabalhar o perdão. Ou seja, o marido que fala alto com a esposa precisa abrir o coração e ter disposição para perdoar o marido, porque no momento de ira, no momento de raiva, ele gritou, ele falou alto com a sua esposa. E aí, o marido ele deve também se corrigir no mesmo instante, né? Ele deve parar, pensar o que ele falou, a forma como ele agiu e se corrigir e também pedir perdão. O casal, quando eles trabalham esse mandamento, amados, o lar, ele tem a presença de Deus. Quando o casal, eles têm disposição para liberar perdão um ao outro, quer em qualquer área da vida ou em qualquer erro que eles cometam, eles nunca jamais eles vão esconder problemas e situações um do outro. Pelo contrário, como eles têm um coração, um relacionamento aberto entre si, né, eles acabam levando a situação um para o outro e ali os dois conseguem resolver aquele problema. E se perdoam, se abraçam e a vida segue. O casamento, ele precisa ter disso, gente. O casamento, ele precisa ter esses mandamentos, porque sem mandamento e sem lei, as coisas ficam bagunçadas, as coisas ficam sem um norte, as coisas não têm direcionamento nenhum. Por isso que deve existir mandamentos, deve existir as leis dentro do nosso casamento, para o bem e para o crescimento da relação. Então, guarde esses mandamentos que eu citei para vocês, tem vários e muitos outros, mas eu quero e gostaria de que você guardasse esta palavra no seu coração, analisasse hoje como está a sua relação, em qual desses você está precisando melhorar, ok? Deus abençoe você. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Quero convidar você a se inscrever agora mesmo. Vai lá, ativa todos os sininhos, tá bom? Se inscreve, ativa todos os sininhos para você receber as notificações toda semana que subir vídeo novo no nosso canal, tá bom? Você pode ajudar a divulgar a palavra de Deus compartilhando para mais pessoas, ok?
Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.